Imagina que amanhã acontece uma coisa que pode mudar a sua vida. Você recebe uma mensagem no LinkedIn. Uma empresa internacional gostou do seu perfil. Eles querem marcar uma entrevista com você. Você olha para aquela mensagem e sente duas emoções ao mesmo tempo. A primeira é entusiasmo, a segunda é medo. Porque naquele momento surge uma pergunta que talvez você nunca tenha feito com tanta força: será que o meu inglês é suficiente? Sabe o que eu acho mais curioso? A maioria das pessoas responde essa pergunta olhando para a gramática. Será que eu lembro do present perfect? Será que eu sei todos os phrasal verbs? Será que o meu vocabulário é bom o bastante? Será que eu sei conjugar todos os verbos? Mas eu acho que essa é a pergunta errada. Deixa eu te mostrar o porquê. Imagina que durante a entrevista, o recrutador te pergunta: How do you usually communicate with your team? Ou ainda, can you explain how you made that decision? Você percebe uma coisa aqui? Ele não quer saber se você conhece todas as regras do inglês. Ele quer saber se você consegue explicar uma ideia, se você consegue resolver um problema, se você consegue contar uma experiência. Ou seja, ele quer entender como você pensa, como você se comunica, como você se expressa. E isso mudou completamente o jogo. Porque muita gente passa anos estudando inglês, mas quase nunca treina a habilidade que realmente importa para uma empresa internacional, que é comunicar valor. Na escola você aprende a responder perguntas, no mercado você precisa fazer perguntas inteligentes. Na escola você aprende listas de palavras, no trabalho você precisa explicar decisões. Na escola você traduz frases, no trabalho você resolve problemas. São mundos completamente diferentes e foi justamente observando isso que eu comecei a perceber um padrão. Alguns alunos tinham um inglês tecnicamente mais simples, mas conseguiam se comunicar muito melhor em ambientes profissionais, enquanto outros conheciam muito mais regras, mas travavam quando precisavam explicar algo espontaneamente. Por quê? Porque eu estudou inglês como matéria, o outro começou a usar o inglês como ferramenta. E existe uma diferença enorme entre essas duas formas de aprender. Na minha opinião, o mercado internacional não procura pessoas que falam inglês perfeito. Ele procura pessoas que conseguem gerar confiança, que conseguem explicar, perguntar, colaborar, resolver. É exatamente esse tipo de inglês que abre portas. E a boa notícia é que ele pode ser aprendido, mesmo que hoje você ainda ache que o seu inglês não é suficiente, porque talvez o problema nunca tenha sido o seu nível de inglês, talvez você só estivesse treinando para a situação errada. E é exatamente isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Então, se decorar gramática não é o suficiente, o que realmente faz diferença? Depois de acompanhar centenas de adultos aprendendo inglês, eu comecei a perceber uma coisa muito interessante. As pessoas que conseguiam conquistar oportunidades internacionais não eram necessariamente as que sabiam mais regras, eram as que conseguiam comunicar valor. Foi por isso que eu organizei essa ideia em um modelo muito simples, que eu gosto de chamar de método valor. O inglês que muda uma carreira não é o inglês mais bonito, é o inglês que gera confiança. A primeira letra é o V de valor. Pensa na última vez que você resolveu um problema importante no trabalho. Talvez você tenha melhorado um processo, organizado uma equipe, resolvido um conflito com um cliente, ou até mesmo economizado tempo. A pergunta é: você conseguiria explicar isso em inglês? Porque é exatamente isso que o recrutador quer descobrir. Ele não quer ouvir frases decoradas, ele quer entender qual valor você consegue entregar. A segunda letra é a de autonomia. Quem trabalha remotamente resolve problemas o tempo todo. Às vezes ninguém responde sua mensagem imediatamente. Você precisa tomar decisões, pesquisar, encontrar soluções. Por isso, o inglês precisa servir para uma coisa muito específica: fazer você funcionar sem depender de tradução o tempo inteiro. Imagina precisar escrever uma mensagem simples para um colega, ou pedir um esclarecimento durante uma reunião, ou explicar que encontrou um problema em um projeto, ou atender a uma ligação, fazer uma chamada. São situações pequenas, mas que acontecem praticamente todos os dias. A terceira letra é o L de linguagem real. Esse talvez seja um dos maiores erros de quem estuda inglês. A pessoa aprende palavras quando deveria aprender padrões, estruturas, os famosos chunks. Por exemplo, em vez de decorar apenas a palavra issue, que significa problema, é muito mais útil aprender frases como I noticed an issue. I noticed an issue. I'm looking into it. I'm looking into it. Ou
I'll update you as soon as possible. I'll update you as soon as possible. Tá repetindo comigo, né? Se precisar, pausa esse vídeo e repete quantas vezes forem necessárias. Você percebe a diferença aqui? Você não aprende uma palavra, você aprende uma ferramenta pronta para usar. É exatamente por isso que no método americano eu dou tanta importância para aprender inglês por contexto, porque é assim que o cérebro realmente começa a construir fluência. A quarta letra é o O de organização mental. Esse ponto quase ninguém comenta. Quando você está trabalhando, não existe tempo para traduzir cada palavra mentalmente. Você precisa entender rapidamente, precisa de agilidade, organizar a ideia, responder. É por isso que apenas conhecer vocabulário não basta. Você precisa criar conexões automáticas entre aquilo que você ouve e aquilo que você responde. É esse tipo de treino que reduz aquela sensação de branco durante a conversa. E por último, a letra R de resultados. No mercado internacional, as pessoas não são lembradas pelo inglês perfeito, elas são lembradas pelos resultados que elas entregam. E o inglês é apenas a ponte que permite mostrar esses resultados. Foi justamente observando isso que eu comecei a mudar completamente a forma como eu ensinava inglês. Eu percebi que adultos não precisam decorar centenas de regras antes de começar a usar o idioma. Eles precisam aprender o inglês que aparece nas situações que realmente vivem. E daí que nasceu o método americano. Em vez de organizar o aprendizado como uma sequência interminável de tópicos de gramática, eu organizei pensando nas conversas que realmente acontecem. No inglês que você usa para explicar uma ideia, participar de uma reunião, escrever uma mensagem, falar sobre a sua rotina, falar sobre o seu dia a dia, porque geralmente eles também querem conhecer você melhor nas entrevistas. Porque aprender inglês para trabalhar remotamente não significa falar difícil, significa conseguir colaborar com pessoas de diferentes países de forma natural e estar pronto para se comunicar sobre qualquer situação. Inclusive, até mesmo o inglês do dia a dia é usado no contexto do trabalho, sabia? Se você sente que é exatamente esse tipo de inglês que você sempre quis aprender, depois dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem todas as informações sobre os meus cursos e o método americano. Ali eu explico melhor como o método americano funciona nos links aqui embaixo, porque ele foi criado para adultos que querem usar o inglês em situações reais, seja para trabalhar, seja para viajar, em qualquer situação, seja para crescer na carreira, conquistar oportunidades internacionais, trabalhar remotamente com mais confiança. Mas existe uma mudança aqui, agora voltando. Existe uma mudança de mentalidade que separa quem apenas estuda inglês de quem realmente transforma o idioma em novas oportunidades profissionais. Eu quero terminar esse vídeo com uma reflexão. Existe uma pergunta que quase ninguém faz. O que realmente separa alguém que trabalha apenas para empresas do próprio país de alguém que consegue trabalhar com empresas do mundo inteiro? Muita gente responde imediatamente o inglês, mas eu penso que essa resposta está incompleta, porque o inglês sozinho não consegue emprego para ninguém. Da mesma forma que um computador não faz alguém ser um excelente profissional, ou que uma câmera cara não transforma alguém em um grande fotógrafo. O inglês é uma ferramenta, e ferramentas só fazem diferença quando você sabe usá-las. É por isso que eu acredito que o verdadeiro objetivo nunca foi falar inglês perfeitamente. O objetivo é conseguir mostrar quem você já é. Pensa nisso, tá? Talvez você seja um ótimo designer, um excelente programador, um contador experiente, um engenheiro, um profissional de marketing, ou trabalhe em qualquer outra área. O seu conhecimento já existe. O problema é que muitas vezes ele está preso dentro do português. E isso significa que milhões de oportunidades simplesmente deixam de existir para você. Não porque você não é competente, mas porque você ainda não consegue comunicar essa competência em inglês. Você percebe como isso muda completamente a perspectiva? Você não está começando uma carreira do zero, você está ampliando o alcance da carreira que já construiu. Foi exatamente isso que eu comecei a perceber observando alunos que conquistavam oportunidades internacionais. Eles não se transformavam em profissionais melhores da noite para o dia, eles já eram bons. O inglês apenas permitiu que mais pessoas enxergassem isso. Talvez essa seja uma das maiores mudanças de mentalidade que você pode levar deste vídeo. Não estude inglês pensando apenas em aprender um idioma. Estude pensando nas portas que ele pode abrir, porque quando você consegue participar de uma reunião internacional, explicar um projeto, apresentar uma ideia, escrever um e-mail,
e-mail com segurança, você deixa de competir apenas pelas oportunidades da sua cidade ou até do seu país e você começa a competir em um mercado muito maior. E isso muda tudo. Foi exatamente por isso que eu criei o método americano. Eu nunca quis ensinar um inglês cheio de regras que você dificilmente usaria. Eu quis criar um caminho prático, com todo o passo a passo, direto ao ponto, para que adultos como você e eu aprendessem a usar o idioma como uma ferramenta de crescimento, para trabalhar, para viajar, para construir uma carreira, para criar oportunidades e principalmente para ter mais liberdade para escolher o próprio futuro. Porque no final das contas, eu não acredito que aprender inglês seja apenas aprender uma nova língua. Eu acredito que aprender inglês aumenta o número de possibilidades que você tem na vida. Talvez essa seja a melhor definição que eu conheço para liberdade. Então eu quero deixar um desafio para você. Durante essa semana, observe o seu trabalho e se pergunte: se amanhã eu precisasse explicar tudo o que eu fiz hoje para um colega americano, eu conseguiria? Se a resposta for não, não significa que você é capaz. Significa apenas que existe uma habilidade nova esperando para ser construída por você. E habilidades podem ser aprendidas. Se esse vídeo fez você enxergar o inglês de uma forma diferente, comenta aqui embaixo uma única palavra: oportunidade. Eu quero saber quantas pessoas perceberam que aprender inglês nunca foi apenas sobre gramática, sempre foi sobre ampliar as possibilidades da própria vida. E se você conhece alguém que sonha em trabalhar remotamente ou construir uma carreira internacional, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Pode ser que ela esteja esperando a vaga perfeita aparecer, quando na verdade o próximo passo seja apenas aprender a comunicar todo o valor que ela já tem. Thank you so much for watching and I hope to see you in the next video. Take care.